E agora sim, eu apresento para vocês a nossa entrevistada de hoje, que é a Fernanda Emediato. Ela é editora, escritora, consultora e também produtora cultural. E hoje vai falar sobre os vídeos animados acessíveis em Libras e produzidos a partir de obras literárias. Fernanda, você é muito bem-vinda. Olá, obrigada. Boa tarde a todos e todas. Olha, essa tarde eu tenho certeza que vai ser muito produtiva, porque nós estamos aqui no mês de setembro, Setembro Verde, falando também do respeito à pessoa com deficiência, falando sobre inclusão, falando das oportunidades. Ontem falamos sobre oportunidade de trabalho, mas o mundo é muito grande, as oportunidades para tantas coisas são tantas que a gente quer divulgar sempre aqui no programa Mulher.com. E o mais interessante é que quando vocês usam a linguagem de Libras, vocês acessam um público que muitas vezes é carente desse tipo de animação voltado também com a tradução para eles. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho, como tem sido essas animações. Então, tudo começou assim, eu sou editora de livros, né? Sou escritora, e aí quando eu lancei a minha primeira obra, que se chama O Morcego Sem Asas, que é esse livro aqui, o que eu fiz? Eu fiquei pensando em como fazer a obra chegar para as pessoas que precisam de apoios, né? Pessoas que não enxergam ou que não escutam. Então, como que pegar uma obra literária e conseguir fazer chegar a esse público, né? Então, eu pensei numa adaptação da obra literária para vídeos animados. Então, eles são legendados, narrados e tem as libras, porque dessa maneira eu consigo atingir todo o público. Então, são obras infantis que são voltadas para crianças entre 7 até 11 anos, 12 anos. E minha primeira experiência foi essa, com essa obra, O Morcego Sem Asas. E aí foi muito bacana, eu coloquei ele aberto no YouTube, ele tem mais de 100 mil visualizações, e o que é mais importante assim, é fazer, né, que esses vídeos cheguem nas crianças, porque às vezes muitas pessoas precisam dessa acessibilidade e acabam não sabendo desses materiais que existem, né, e que são abertos e gratuitos. Então essa foi a minha primeira experiência de fazer. O Morcego Sem Asas foi a primeira experiência, mas vieram outras depois que estão fazendo o mesmo sucesso entre as crianças. Aí depois o que eu fiz? Eu lancei uma coleção inteira de obras infantis, e aí essas obras têm um QR Code que a pessoa consegue abrir o vídeo, então tem o audiolivro com descrição de imagem também, e tem os vídeos animados que tem tem a legenda e as libras. Então, é uma coleção inteira de livros infantis que você consegue acessar pelo YouTube. E aí você tem as libras para poder chegar nas pessoas que precisam. Então, está sendo uma experiência muito legal, muito bacana. É uma democratização, porque, na verdade, eu faço as obras literárias, que são produtos para serem vendidos, mas os vídeos estão todos abertos. Então, está disponível para todo mundo que tem a internet. Aqui eu tenho uma listinha nos seus primeiros trabalhos, As Pipas de Portinari, O Morcego Sem Asas, que está marcado aqui também, e Era Uma Vez um Gato Xadrez. Estes três são para crianças, como você falou, até no máximo 11 anos, 12 anos? Isso, vai do público de 7 anos até 12 anos. Mas são histórias abertas para todo mundo. As Pipas de Portinari, inclusive, esse é o último que eu fiz. Esse ainda vai ao ar, a gente tem já um vídeo animado, que é um livro que tem 10 poemas baseados nas telas de Portinari. E o vídeo, ele já tem legendado. Só que agora, um dos poemas, ele vai ter esse uso das libras. Então, a gente vai escolher um desses poemas para poder entregar ao público com as libras também, para eles poderem ter esse contato com poesia, enquanto tem animação. Vai ficar bem bacana. Tenho certeza disso. E olha, eu fiquei bem interessada. Eu acho que seus livros devem ser assim para qualquer idade, crianças de todas as idades, né? Porque até eu fiquei curiosa para ler, para ouvir ou para que tenha a tradução em Libras. Então, em Libras,
essa tradução atinge o público infantil com alguma deficiência na audição, seja ela total ou parcial, consegue já entender um pouco melhor. Para deficiência visual, vocês têm a voz, essa voz descreve alguma coisa? Como é? Descreve. Então, o que acontece? Você tem as obras que elas são narradas, algumas não precisam ficar, como é infantil, não precisa ficar falando, né? Como a gente faz a audiodescrição para adultos, né? Explicando completamente. Então, é uma forma que você inclui dentro da própria história a descrição com a narração, para ficar uma coisa mais agradável de se ouvir e tudo mais. E aí, por exemplo, já nesse audiolivro das Pipas de Portinari, que nós temos um riquíssimo, as telas dele, né? Então, todas as telas de Portinari, antes de vir o poema, ela tem a descrição. Então, fala quais são os tons, descreve o quadro. Então, a pessoa, mesmo que ela não enxergue, ela consegue ver tudo o que o Portinari pintou. E aí, em seguida, tem a explicação sobre o que é o estilo da poesia e a poesia. Então, ninguém fica de fora. É totalmente inclusivo para todo mundo. Quando eu citei os públicos, porque quem está em casa entende que as formas que você colocou nestas animações é para todos os públicos. Ou seja, nós precisamos começar a divulgar para que as crianças com algum tipo de deficiência tenha também, através dessa acessibilidade e a sua deficiência, a oportunidade de assistir, de conhecer a história. Mas nós vamos continuar com você, Fernanda, mas vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não esqueça do copo d'água e já já a gente está de volta. De quem será essa pressão que está sendo aferida agora? Bom, vocês vão saber por quê. Eu convidei pessoas da equipe para que a gente possa verificar, né, a pressão de todos. Então já está decrescendo, daqui a pouquinho vai dar aí o resultado e a gente vai saber quem hoje aqui já está pré-hipertenso. Será? Uai. Ô, Fê, você precisa sair daqui pro posto de saúde, não é possível. Você tá brincando? Não, eu vou deixar isso aqui, eu não esperava. Você falou que a sua pressão normalmente é quanto? 13 por 8. Então você já está hipertenso, mas quem vai ver isso para você, Will, vai ser daqui a pouquinho o Dr. Bruno Colontoni. Muito obrigada por estar conosco. Agora eu fiquei preocupada. Ó, vou deixar aqui, tá? Por quê? Eu vou sentar aqui novamente, que assim eu fico mais pertinho de você, que está em casa, e a gente começa continua, na verdade, a nossa conversa com Fernanda Imediato, escritora que inovou a sua forma de chegar aos seus leitores. Ela que produz livros infantis, ela usou o sistema audiovisual para chegar mais ainda às crianças e isso tem feito a diferença. Como que essas crianças retornam para você? Eu vou perguntar, vai pensando, porque eu vou querer essa resposta daqui a pouco. Mas você disse que o seu primeiro trabalho dessa forma é o Morcego Sem Asas. E nós temos um trechinho dele. Inclusive, Fernanda, nós vamos passar agora, depois eu quero que você comente. Vamos ver. Era uma vez um morcego que não tinha asas. Ele era triste, pois queria voar. Um dia, ele encontrou um balão. Ele subiu no balão. O balão voou. O morcego sem asas ficou feliz. Mas o balão estourou e o morcego caiu. O morcego ficou triste, pois queria voar. Ele não tinha asas, ele não tinha um balão. Ele encontrou um aviãozinho de controle remoto. Ele subiu no aviãozinho. O aviãozinho voou. Mas a pilha acabou, o aviãozinho enguiçou e o morcego caiu. O morcego
morcego ficou triste, pois queria voar. Ele não tinha asas, não tinha balão, não tinha aviãozinho. Ele encontrou um ventilador de teto. Ele subiu no ventilador. O ventilador de teto girou e ele voou. Mas a luz acabou, o ventilador parou e o morcego caiu. O morcego ficou triste, pois queria voar. Ele não tinha asas, não tinha balão, não tinha aviãozinho, não tinha ventilador. Ele encontrou um pássaro. Ele subiu no pássaro. O pássaro bateu as asas e ele voou. Mas o pássaro cansou, voltou para seu ninho e o morcego caiu. O morcego ficou triste, pois queria voar. Ele não tinha asas, não tinha balão, não tinha aviãozinho, não tinha ventilador, não tinha pássaro. Ele viu um floco de neve flutuando no ar. Ele subiu no floco de neve. O floco de neve flutuou e o morcego voou. Mas a temperatura aumentou, o floco de neve derreteu e ele caiu. O morcego ficou triste, pois queria voar. Ele não tinha asas, não tinha balão, não tinha aviãozinho, não tinha ventilador, não tinha pássaro, não tinha floco de neve. Ele encontrou o vento. Ele se juntou ao vento. O vento se movimentou no ar e ele voou. Mas o vento parou e ele caiu. O morcego ficou triste, pois queria voar. Ele não tinha asas, não tinha balão, não tinha aviãozinho, não tinha ventilador, não tinha pássaro, não tinha floco de neve, não tinha vento. Ele não tinha mais esperanças. Ele se sentou e chorou. Mas ele encontrou um menino. O menino perguntou o que havia acontecido. Ele mostrou sua falta de asas, falou do balão, do aviãozinho, do ventilador, do pássaro, do floco de neve e do vento. O menino teve uma ideia. Ele construiu 2 asas de arame com um tecido resistente. Ele amarrou as asas no morcego. O morcego agora tinha asas e voou feliz. Até eu fiquei feliz que o morceguinho conseguiu voar. A gente ia passar só um trecho, aí eu falei para a diretora, eu quero ver o fim. A gente fica preso, né, para saber o que acontece. Com certeza, a gente quer saber. Agora imagine, uma criança crescida como eu fico imaginando as crianças mesmo. O imaginário da criança é ainda mais fértil. Então as crianças viajam um pouco mais do que a gente. E elas te retornam sobre quando elas assistem, elas retornam para você de que forma, Fernanda? Então, eu recebo muita mensagem de pais e de professores, porque inclusive essa obra ela é trabalhada nas escolas, né? Então, pelo meu Instagram ou pela comunicação dentro do YouTube, os pais ou os professores fazem contato, falando que as crianças gostam muito, tem essa coisa da repetição, que funciona bem para todo mundo. Então, é bem bacana o feedback. E o vídeo tem sido um de todos que eu tenho, é o que está sempre tendo mais visualizações e tudo mais. E eu visito muitas escolas também levando a história, então as crianças gostam muito. Eu faço a contação de história para elas, depois converso para ver o que elas entenderam, porque o próprio livro, nesse caso, ele fala muito sobre deficiência, né? O que acontece, como você tem que superar os seus desafios.
Então, é muito legal conversar com as crianças sobre esse tema também, sobre o que elas entendem da história, a importância de você persistir, né, e alcançar os seus objetivos, como também de você perceber que, às vezes, você não consegue resolver alguma questão sozinho, que você precisa de alguma ajuda externa. Então, tem essa mensagem também que é bem legal e que chama a atenção das crianças, dos pais e dos professores. Como é a receptividade do seu trabalho nas escolas? Com as crianças você falou, mas claro, nós temos os adultos responsáveis em aceitar ou não a colocação desta contação de histórias nas escolas. Como tem sido a receptividade de professores e diretores? Tem sido muito bacana. Eu sou aqui de Atibaia, São Paulo, né? Então, às vezes eu faço voluntariado mesmo, eu vou para visitar as escolas que são mais distantes, geralmente aqui na região da onde eu moro, mas também as minhas obras, elas são adotadas pelos programas do MEC e pelas prefeituras também. Então, eu tenho muitas obras que são trabalhadas em escolas públicas e tem sido bem bacana trabalhar com literatura e levar o meu trabalho para as crianças e saber que está sendo bem aceito. E eu fico feliz porque mesmo que você não possa estar presente contando a história, mas a sua história está indo muito mais além do que os limites de onde você mora, ou na cidade, enfim, nas cidades mais próximas. Ou seja, estão voando alto. E aí eu queria que você falasse também sobre esse impacto social, como, já que os pais e professores têm retornado para você, isso faz a criança refletir também. É ver o amiguinho que muitas vezes é um PCD, a gente não sabe, são vários tipos, né, de deficiências que estão inclusas nessa categoria, porém, às vezes a criança não aprendeu a lidar. Contando uma historinha como essa, isso ajuda essa criança a entender melhor o amiguinho e a querer ajudar também, assim como o menino ajudou o morcego? Ajuda muito. Eu acho que assim, eu acredito muito que a literatura, quando ela é trabalhada desde a educação infantil e a criança tem esse instrumento na mão que são os livros, é uma ferramenta muito valiosa para os professores usarem em alguns ensinamentos, porque na escola você vai aprender ali a matemática, a biologia, ciências, mas a literatura, ela traz esses outros conhecimentos, né? É uma ferramenta para mostrar essas vertentes, ensinamentos, né? Valores. Então, as obras que chegam através do governo, as escolas, né? As escolas públicas e também tem as particulares, as privadas que fazem as adoções, elas procuram esses tipos de temas para serem partilhados entre as crianças, né? Principalmente hoje em dia, que a gente tem que ficar em cima de empatia, educação, a saber ver as diferenças, para que essas crianças saibam conviver com a diferença de tudo, né? Cultural ou dessas deficiências que fazem as pessoas, às vezes, não conseguirem ver ou não conseguirem se movimentar. Então, eu acredito muito que a literatura ela está aí para fortalecer as nossas crianças. Eu tenho certeza disso. Isso. E olha, parabéns pelas obras. Então, as pessoas vão encontrar os seus livros na forma física, para que as crianças possam folhear. Vão encontrar também, através da animação, a tradução em libras e a descrição do áudio. Então, tanto para crianças com surdez ou deficiência visual. Então, de todas as formas, todas as crianças são abraçadas. E os temas que você coloca disponível nas histórias são, claro, de interesse justamente nesta formação social da criança. E eu fico muito feliz por isso. Fernanda, parabéns, viu? Pelas tuas obras. E pelo que eu sei, já estão aí no forno mais algumas? Então, sempre tem no forninho. Então, as histórias, logo mais vai ter mais. E aí tem o playlist dentro do YouTube. Eu tenho lá um playlist que são os vídeos animados e os vídeos animados que eu chamo de Animalibras, que são os que tem Libra. E ele sempre vai ter alguma novidade lá
aberto para todo mundo. Só Ó, acessar o canal. Você costuma aceitar encomendas das pessoas fazendo, dando sugestão? Olha, seria interessante fazer uma história aqui ou ali, dependendo do tema. As pessoas te sugerem também? Rogério, tem muitos pais que falam, eu tenho um filho que é autista, você não pode escrever sobre isso, então eu tenho também essas pessoas que me ajudam a ter várias ideias para fazer novos livros que consiga chegar a ter, né, todas as versões de histórias que as pessoas querem ser representadas. E olha, eu vou fazer, ó, o meu emoji aqui, ó, tô levantando a mãozinha, porque seria muito interessante. Eu ainda não vi uma historinha infantil dessa forma, mostrando a televisão para a criança, porque a criança olha, acha que está todo mundo lá dentro e depois ela sai e encontra uma pessoa que ela viu na televisão, para ela é muito estranho. Eu vou falar porque isso já aconteceu comigo. E a mãe falava, é a Rita Maria, do Mulher.com. E a menina olhava para a mãe, olhava para mim, como quem diz, como que ela saiu de lá de dentro? E olha, eu me diverti com isso, claro, né? Mas se você pensar numa caixinha mágica, pode contar a historinha, porque as crianças nunca sabem como que as pessoas vão parar dentro da caixinha da televisão. Tá certo. Olha, Fernanda, a parte com as brincadeiras, mas eu quero agradecer demais a tua presença hoje aqui conosco no programa Mulher.com. Espero ter despertado em crianças de todas as idades esse desejo de aprender também a ser mais sociável, a ser mais generoso através das suas histórias infantis. Parabéns. Obrigada. Um abraço. E olha, nós disponibilizamos aí todas as formas de contato com a Fernanda Emediato, escritora que hoje está aqui conosco falando desse trabalho maravilhoso dos livros impressos, mas transformados em animação audiovisuais. Parabéns.